Glória a Jesus. Senhor Jesus, me coloco na Tua presença, coloco a vida de cada um dos meus irmãos diante do Senhor. Abra os corações, Senhor Jesus, nossos corações, nosso entendimento, para podermos ouvir a Tua voz, para poder receber a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus, e que essa palavra, que é a boa semente, venha frutificar grandemente em cada um de nós e venha produzir frutos e frutos que permaneçam, em nome do Senhor Jesus. Faça obra grandiosa, obra de salvação, de libertação em nossas vidas, e nos ajude a servir ao Senhor de corpo, alma e espírito, pois sabemos que o Senhor busca os verdadeiros adoradores, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Irmãos, abri nossas Bíblias em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 12, irmãos. O versículo 1, aqui vai falando da diversidade dos dons espirituais, né, irmãos? Glória a Jesus. Hoje o nosso irmão Leandro está fazendo aniversário, né, irmãos? Mas não está aqui. Glória a Jesus pela vida dele, que o Espírito Santo abençoe grandemente. Derrame graça e poder a cada dia, né, irmãos? Precisamos da graça de Deus, irmãos. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, diz assim, irmãos. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então o apóstolo Paulo deixa claro aqui, né, irmãos, que por conta dos dons espirituais pode haver ignorância de nossa parte, né? E nós temos que lutar cada dia para que a ignorância não venha reinar em nossas vidas, né, irmãos? Por conta dos dons espirituais. A gente vê isso acontecendo, né? Constantemente, na vida de muitos aí, né? E diz aqui, ó, versículo 2: Vós bem sabeis que éreis gentios levados aos ídolos mudos conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, ou maldito, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. É uma verdade ou não é, irmãos? Porque muitos falam da boca para fora, né? Jesus é Senhor, Jesus é Senhor. Mas não tem Jesus como Senhor das suas vidas, né, irmãos? Então, para a pessoa dizer de todo o coração, de todo entendimento, Jesus é Senhor, né? É pelo Espírito Santo, irmãos. É só Espírito Santo, porque as pessoas servem a deuses, ainda hoje, né? Na época de Paulo, as pessoas serviam a deuses, e hoje as pessoas servem a deuses. Muitos deuses, muitos senhores tem aí, irmãos. É Senhor para tudo que é tipo de gente. Para tudo que é tipo de pecado, tem um Senhor ali. E Jesus não é Senhor do pecado, né? Jesus, ele combateu contra o pecado, ele venceu o pecado. E aí diz aqui, ó, versículo 4, ó, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para quê, irmãos? Para o que for útil. Para que for útil para mim? Ou para o que for útil para a igreja, irmãos? Para a igreja, porque nós fazemos parte do corpo de Cristo, né, irmãos? Então a palavra fala aqui no versículo 5 que há diversidade de ministérios, há diversidade de operações, né? E há diversidade de dons. Então, a diversidade de dons, a diversidade de ministérios e a diversidade de operações. Então, é muita coisa, irmãos. É muita coisa envolvendo isso, irmãos. E aí diz aqui, ó, versículo 8, ó, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outros operações de maravilhas, e a outro profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então o Espírito Santo, né, irmãos? Jesus, ele vai distribuir os dons para a igreja de acordo com aquilo que for útil para a igreja, é como ele quer, é como ele entende que tem que ser, né, irmãos? Então a palavra diz lá aqui em 1 Coríntios mesmo,
né, um pouquinho mais à frente aqui, vai dizer que nós temos que buscar os melhores dons, né, os melhores dons. E aí ele mostra ali o dom mais excelente, né, irmãos? Aí ele começa a falar da caridade, Coríntios 13 aqui. Aí começa a falar da caridade. Então, temos que buscar os melhores dons. Não aquele dom, irmão, que vai trazer glória para mim, né? Eu não tenho que pensar nisso. Ah, vou buscar o melhor dom. É um dom que vai trazer glória para mim. Ora, se eu quero o melhor dom, qual vai ser a minha oração a Deus, irmãos? Senhor, me usa para aquilo que for útil para a tua obra. Me usa para aquilo que for útil para o ministério. Aquilo que for útil para o seu corpo, né, irmãos? E aí a pessoa ela vai ser usada por Jesus, com certeza, irmãos. E muitos, né, são usados por Jesus e nem perceberam ainda que são usados por Jesus. Muitos têm um valor tão grande no ministério, né, irmãos, de Cristo, e a pessoa nem se tocou ainda que ela tem um valor tão grande, que ela é tão útil, que ela é tão necessária, né, irmãos? E assim acontece. Aí aqui, ó, vai começar a falar, né, irmãos, da unidade dos membros do corpo. Então começa a falar de dons aqui, ó, e aí em versículo 12 diz assim, ó: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Novamente aqui ele diz que é como Deus quer, irmãos. É como Jesus entende que tem que ser, né? Então imagine se a orelha quiser, aqui cita, né, os membros de um corpo físico, né, irmãos, para a gente poder entender como que é um corpo espiritual, né, o corpo, a igreja de Cristo, né. Imagine se o ouvido quisesse que todo mundo fosse ouvido, irmãos. Ou se a pessoa fosse olho e quisesse ser ouvido, porque o ouvido ela acha que é melhor, porque o ouvido ela acha que tem uma função melhor. Imagine como seria, mas não é assim. Deus colocou cada um como Ele quis. É como tem que ser, né, irmãos? E aí diz aqui, ó, versículo 19, ó: e se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E o que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esse honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Quando fala de honesto aqui, né, irmãos? Não é a honestidade segundo os homens aí, né? Mas é o membro mais forte, né, irmãos? Então, se você tem um membro no corpo que ele é mais forte, você honra menos ele, né? Se você tem um membro que é mais fraquinho, é menos honesto, aquele você honra muito mais. Então, a gente cuida muito mais dos membros mais fracos, né, irmãos? No nosso corpo, né? Imagine no corpo de Cristo, né? No corpo de Cristo tem que ser da mesma forma. Então, muitas vezes, né, irmãos? Muitas vezes, se olharmos para nós, né? Se olharmos para nós e querer que todos sejam igual a nós, ou se nós olharmos para as pessoas e querer ser igual a ela, não vai ter jeito, irmãos. Né? Isso aí não tem como no corpo, né? Então, os membros do corpo têm diferente operação. Os membros do corpo têm a sua finalidade, cada um tem a sua. E tem que se cumprir, né, irmãos, com essa finalidade, né? Aí, versículo 25, ó. Versículo 24 de novo, ó. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha a falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros e igual cuidado uns dos outros. Então tudo isso é para quê, irmãos? Para que não haja divisão. Então o corpo de Cristo, irmãos, no corpo de Cristo não pode haver divisão. E que divisão que é essa, irmãos? É divisão de pensamentos, é divisão de atitudes, é divisão de entendimento. É isso que não pode ter no corpo de Cristo. Então nós vimos aqui que todos os dons,
eles têm o mesmo Espírito. É o mesmo Espírito que opera em todos os dons. É o mesmo Espírito que opera em todos os membros. E quando se fala em Espírito, irmãos, é o mesmo entendimento. É o mesmo entendimento que conduz todos os membros do corpo, né, irmãos? Porque Jesus é o cabeça desse corpo. E aí diz aqui, ó, versículo 26, de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Isso aqui, irmãos, é muito importante nós entendermos. Por quê, irmãos? Porque nós temos que entender que, quando eu padeço, eu tenho os outros membros do corpo padecendo também, irmãos. Quando você vê um irmão triste, você não fica triste? Quando você vê um irmão com a fé abalada, você não fica preocupado? Então, nós padecemos. E eu não posso achar, irmãos, eu não posso achar que o meu padecimento é só meu padecimento. Eu não posso pensar que a minha alegria é só a minha alegria. Eu tenho que pensar que a minha alegria é a alegria de todos, o meu padecimento é o padecimento de todos. Eu tenho que entender, irmãos, que há um corpo, e esse corpo tem vários membros, os irmãos são os membros, e nós somos uns pelos outros. Nós temos um cabeça, que é Jesus. Nós temos uma palavra, irmãos, que nos conduz, uma palavra que mostra para nós o caminho a seguir, né, irmãos? E aí diz aqui, ó, versículo 27, ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Muitos falam assim, né? Ah, eu sou igreja, né? Eu sou igreja. É igreja, né? É igreja quando você está em comunhão com os irmãos, porque fora da comunhão não é igreja, né, irmãos? Nós não somos corpo, nós somos membros. Juntos, nós formamos um corpo. Então, em particular, nós somos membros uns dos outros. E aí diz aqui, ó, versículo 28. E a uns, pôs Deus na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro, doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente, que é o caminho da caridade, é o caminho do amor. É o amor. Mas ele diz aqui, todos têm o mesmo dom? Lógico que não. Uns têm um dom, outro tem outro dom, e o mesmo Espírito opera em todos, irmãos. Mas o dom de cada um é muito importante. É muito importante. Eu não posso me preocupar, irmãos, eu não posso me preocupar com o dom que o Espírito Santo derramou sobre a vida do irmão. Eu tenho que me preocupar em exercer o dom que eu tenho. Os irmãos não podem se preocupar com o dom que está derramado sobre a vida do irmão. O irmão tem que se preocupar, sim, em orar por ele, para que ele venha exercer aquele dom. Para que ele venha exercer com autoridade aquilo que Jesus confiou a ele. Mas não podemos analisar, irmãos, que um irmão tem o dom, todos têm que ter aquele mesmo dom. Um irmão é de uma forma, todos os irmãos têm que ser da mesma forma. Lógico que não, nós somos diferentes. O Espírito Santo opera de forma diferente na vida de cada um dos irmãos. Então, uns têm facilidade para uma coisa, outros têm facilidade para outra. Uma irmã tem facilidade para uma coisa, outra irmã tem facilidade para outra. Aqui fala, irmãos, da fé. A fé como um dom, a fé como algo, né, a mais na vida de uma... Irmãos, todos nós temos que ter fé. Mas tem aquele irmão, aquela irmã que tem uma fé sobrenatural, uma fé que ninguém entende. É uma fé tão grande, é uma firmeza tão grande que a pessoa tem, que quem olha fala assim, mas que fé é essa? Eu queria ter essa fé, né, irmãos? E temos que buscar para que a fé seja acrescentada em nossas vidas a cada dia. Mas tem pessoas que são assim. Tem aquelas pessoas que são preocupadas, não tem, irmãos? É preocupada. Aí vem um e fala assim, para que se preocupar? Para que se preocupar? Mas faz parte, irmãos. Faz parte, tem aquele que cuida, ele quer cuidar. Ele se preocupa, ele quer cuidar, ele quer zelar, ele quer agradar. Não é assim, irmãos? Numa casa não é assim? Não tem a figura do pai, não tem a figura da mãe? Não é? A criança, em determinado momento, ela procura quem? O pai.
Vai em determinado momento, procura quem? A mãe. Nos momentos piores da vida dela, quem que ela procura? A mãe, né, irmãos? No pior momento da criança, ela procura a mãe. Não vai procurar o pai. Mas quando ela quer algo que a mãe fala assim, ó, vê com o seu pai. A mãe falou uma vez, vê com o seu pai, quando ela precisar daquilo, ela vai direto no pai, né? Com a minha mãe não adianta, porque ela vai mandar eu ir pro pai. Então deixa eu já perguntar pro pai já. Deixa eu já ver com o pai, né? Então, e o filho? Também tem a função dele. Não é, irmãos? Para uma família andar ordenada, cada um tem a sua função. E na igreja, o corpo de Cristo não é diferente, irmãos. Não é diferente. Então, um pouquinho mais à frente, aí no capítulo 14, versículo 1, irmãos. E nós vimos ali que a uns pelo Espírito é dado dons de línguas. Então, uns falam várias línguas, né, irmãos? Não é o que a gente vê, né, irmãos? Quando se fala em dom de línguas hoje, irmãos, você vê uma baderna, uma bagunça muito grande, né? Uma bagunça muito grande que até hoje ninguém entendeu que língua que é essa, né, irmãos? E tem uns doidos que interpreta ainda, e aí o negócio fica mais feio ainda, né, irmãos? Mais feio ainda, né? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1, diz assim, ó: segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Por quê, irmãos? Principalmente o de profetizar. Porque, irmãos, a ministração da palavra, quando você leva a palavra adiante, quando você leva os ensinamentos de Jesus adiante, você está levando vida, está levando salvação. E é isso que a humanidade precisa. A humanidade precisa, irmãos, da palavra de Cristo. Precisa do Evangelho, do Novo Testamento, conduzindo elas, gerando nelas novas criaturas. Então, e aí, por que o apóstolo Paulo está dizendo isso, irmãos? Porque aqui o negócio está bagunçado. Então, essa igreja de Coríntios, ele fala que tinha todos os dons, só que eles não estavam sabendo lidar com o dom que eles tinham. Eles não sabiam lidar com isso. E aí diz aqui no versículo 2, ó: porque o que fala língua estranha, o que é uma língua estranha, irmãos? É aquela língua que você não conhece. É aquela língua que você não tem conhecimento dela. É uma língua estranha. Se alguém entrar aqui falando qualquer língua que não seja o português, para mim, irmãos, é uma língua, não é? É uma língua estranha, porque eu não sei, eu não conheço, eu não sei o que a pessoa está falando. É uma língua estranha. Porque o que fala a língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Por que não fala aos homens, irmãos? Porque é uma língua estranha. Os homens não entendem. Então, se eu, por exemplo, o irmão Jefferson, ele fala inglês. Aí ele começa a orar em inglês ali. Ele ajoelha e começa a orar em inglês. Quem que vai estar ouvindo ele? Eu vou estar ouvindo a oração dele, irmãos? Eu vou saber o que ele vai estar orando? Eu não vou saber o que ele está orando, mas Jesus sabe. Jesus sabe. Então, aquele que fala numa língua estranha, ele não fala aos homens, ele fala a Deus. É por isso, porque Deus entende. Se você não fala nada, Jesus entende? Entende. Se você pensar, ele entende. E aí diz aqui, ó, mas eu entendo? Eu não entendo, porque eu não consigo ler o pensamento dos irmãos, né? Versículo 2, ó: porque o que fala a língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém entende, e em espírito fala de mistérios, mas o que profetiza fala aos homens. Para quê, irmãos? Então vocês vejam que a profecia, ela tem um significado, irmãos. Ela tem uma importância, ela tem uma finalidade. Qual é a finalidade da profecia? A finalidade está aqui, ó. A finalidade da profecia é edificar, exortar e consolar. Aí a pessoa fala assim: eu sou profeta. Ah, eis que eu te digo, e aí Deus mandou dizer, e aí começa a revelar na vida da pessoa, irmãos, começa a revelar coisas que não tem nada a ver com a edificação da igreja. Ah, Deus está me mostrando uma chave. Ah, Deus está me mostrando uma sepultura. O que interessa isso para você, irmãos? O que interessa para mim? O que interessa para mim se o profeta, ele está vendo uma chave, se ele está vendo uma sepultura, ou se ele está vendo um novo casamento para a minha vida, irmãos? É isso que as pessoas estão buscando aí. Deus está me mostrando uma mulher junto de você, está mostrando um homem junto de você, irmã, não é? E aí a pessoa, ela cria uma esperança nessas coisas aí, irmãos. E aí, quando ele fala da profecia, quando ele fala do profeta, irmãos, tem um significado isso daí. Eu tenho o dom de profecia. O que eu vou fazer? Como Jesus vai operar através da minha vida?
para exortar, para consolar, né? Edificar. Aí diz aqui, ó, o versículo 4, ó, o que fala a língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Então, o apóstolo Paulo, você nunca vai ver ele, irmãos, nunca vai ver ele tirando de jogada o dom de línguas. Por quê, irmãos? Porque o dom de línguas foi dado aos homens. Lá em Pentecoste, lá o Espírito Santo desceu sobre a vida dos homens lá, e eles começaram a falar línguas, e aquilo edificou a igreja. Aquilo serviu, irmãos. Quando Cornélio foi batizado, ele era gentil, e quando ele foi batizado, e aqueles que estavam com ele ali, eles foram batizados não, quando eles receberam o Espírito Santo, eles começaram a falar em línguas. Para quê, irmãos? Por que eles começaram a falar em línguas ali? Eles eram gentis, e aí tinha Pedro lá, tinha outros ali que viram aquilo, e aquilo serviu para quê? Falaram, aí lembraram do dom que foi dado aos homens lá em Pentecostes, que também começaram a falar em línguas pelo Espírito Santo, e aí os gentios também começaram a falar em línguas, falaram, é o mesmo Espírito que operou lá, opera aqui também. Aquilo edificou, aquilo serviu, irmãos. Agora hoje, eu pegar, enrolar minha língua e começar a falar algo estranho aqui, o que vai edificar a igreja? Então o apóstolo Paulo está pondo em ordem isso daí, ele está falando assim, olha, vocês têm que administrar melhor os dons que vocês têm. Porque se não for para edificação, então não fale. Se não for para edificação, então se cale. Se cale. E aí diz aqui, ó, versículo 5, né, ó, eu quero que vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba a edificação. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando línguas estranhas, que vos aproveitaria? Se vos não falasse, ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Da mesma sorte, as coisas inanimadas, que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos. Como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Então ele está citando aqui os instrumentos. Imagine se o irmão pegar o violão, vir aqui e começar a tocar o violão e não sair um som que não tem nada a ver com o violão, irmãos. Se não for o som do violão. Como que as pessoas vão saber que é um violão que está sendo tocado? Se eu pegar uma flauta, começar a soprar a flauta aqui e sair um som que não tem nada a ver com flauta, de que vai adiantar? Ele está usando isso daqui para mostrar que o cristão tem que ser usado para aquilo que ele foi destinado. O cristão ele tem que ser usado para aquilo que edifica. Não adianta o cristão que foi lavado pelo sangue de Cristo, um cristão que recebeu o Espírito Santo, que foi batizado, um cristão que está seguindo após Jesus, começar a falar uma língua enrolada que ninguém entende, isso não faz parte da vida dele. Nesse momento, não. Eu queria falar várias línguas, irmãos. Eu queria falar o inglês, o espanhol, e outras línguas, e todas as línguas. Queria falar um monte de línguas. Queria. Eu ia falar aqui diante dos irmãos? Lógico que não. Lógico que não. Mas se chegasse alguém que fosse de outra nação aí, e precisasse, não é? Eu ia falar, ué. Ia poder pregar para todo mundo aí, né? Na língua deles. Mas, no momento não tem necessidade não, porque se tivesse, o Espírito Santo ia derramar sobre nossas vidas, irmãos. Ia derramar, não ia deixar a gente sem esse dom, né? Mas para fazer baderna, irmãos, para gerar na vida das pessoas uma firmeza que não existe, irmãos, porque é uma firmeza que não existe, né? E aí diz aqui, ó, versículo, onde eu estou aqui? Versículo 8, porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Então ele está dizendo, ó, esse povo que fala uma língua que ninguém entende, eles estão falando ao vento, eles estão jogando palavras no ar, eles estão sendo tolos, estão sendo insensatos, não é, irmãos? É isso que ele está dizendo. Eles estão sendo como aquela flauta que solta um som que não tem nada a ver com flauta. É como um violão que solta um som que não tem nada a ver com violão.
É o cristão que fala o que não condiz ao cristão. Versículo 10, ó. Há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele com quem falo. E o que fala será bárbaro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles para a edificação da igreja. Mais uma vez ele vem dizendo, deve ser para a edificação da igreja. Pelo que, o que fala língua estranha, ore para que possa interpretar. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. De outra maneira, se tu bem disseres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indouto? O amém sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes. O que ele está dizendo, irmãos? Imagine chegar alguém na igreja aqui, a pessoa chega na igreja, a pessoa ela é indouta, ela não sabe, não conhece a palavra, ela não conhece nada de Jesus. Aí ela chega aqui, senta, e aí vem o irmão, começa a falar uma língua que ela não entende, uma língua estranha, chega o outro, começa a pular da cambalhota, aí uma irmã já dá uma voadora já e sai dando pirueta no meio da igreja, e a pessoa olha tudo aquilo, ela olha assim, ela fica perplexa e fala, meu Deus, é assim que o Espírito Santo opera mesmo? Será que é? Não é, irmãos? Ela fica sem entender nada do culto. O culto é uma loucura para ela. Ela não entende nada. Ela fala, mas eu não imaginei que era assim. A irmã coloca um saião até os pés e sai dando voadora. Ela dá pirueta, cambalhota, né? O irmão dá uma rajada. Que coisa! Então o negócio não flui, né, irmãos? Não faz sentido. Não faz sentido. Onde eu estou, irmão Veraldo? Fala aí. 17. O irmão Veraldo tem esse dom aí, viu, irmãos? Já descobriu o dom do irmão Veraldo? Ele não se perde na pregação, irmãos. Olha, tá atento aí, viu? Versículo 17, ó. Porque realmente tu darás bem a graças, mas o outro não é edificado. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras, na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em línguas desconhecidas. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Está escrito na lei, por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. Então ele está se referindo ao que foi dito lá na lei, para mostrar, né, irmãos, que essa igreja aqui, né, eles estavam com essa dificuldade atinge toda a humanidade hoje, irmãos. As pessoas são assim. Então a pessoa se manter em Cristo, irmãos, permanecer na palavra da verdade e ser um verdadeiro discípulo, ser limpo, lavado, né, irmãos, aperfeiçoado em Cristo, irmãos, é um milagre muito grande. É um milagre muito grande, porque as pessoas, elas não querem andar por fé, elas querem andar por vista, elas querem ver as coisas. Elas querem ver. Você está num culto, irmão, onde as coisas são calmas. O culto é calmo. O culto, o irmão vem orar aqui e você escuta e entende o que ele está orando. Aí o irmão vem louvar, todo mundo consegue entender o que ele está louvando. Aí o irmão vem pregar e ele prega o que diz a palavra. E aí não tem oba-oba, não tem nada para mais, irmãos. É isso aí. Aí é para quem isso daí? É para aqueles que andam por fé. É para aqueles que têm esperança no quê, irmãos? Na salvação. Porque aqui a revelação que se tem é a revelação da palavra. É a revelação da palavra. É uma revelação, irmãos, que eu busco todos os dias. É a revelação que os irmãos buscam todos os dias. Porque quando eu abro a palavra, irmãos, começo a ler, eu busco o quê? Eu busco uma revelação. Eu busco o quê? Que o Espírito Santo me revele algo que eu ainda não conheço. Algo que ele ainda não me mostrou. E quando os irmãos fazem, é da mesma forma. Então todos nós queremos aprender mais e mais de Jesus. Todos nós queremos. E quando nós aprendemos, nós levamos adiante.
Por isso que ele fala que o dom de profecia é muito maior do que o dom de línguas. Não é porque ele está desmerecendo o dom de línguas, mas é porque, irmãos, porque as pessoas não sabem lidar com o dom de línguas. Ora, se você tem um dom e aquele dom, você sabe que tem que ser útil para a igreja, irmãos. Ele tem que ser útil para a igreja. Então você não pode buscar honra e glória para você. E as pessoas buscam, infelizmente, né, irmãos? Infelizmente as pessoas buscam. Buscam honra e glória para si mesmo. Aí o versículo 22, irmãos. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. Olha que coisa, irmãos. Versículo 22, ó. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Isso faz sentido, irmãos? Isso faz sentido? Isso faz muito sentido. Então a pessoa olha e fala assim, olha, ele fala em língua estranha, é cheio do Espírito Santo. O que essa pessoa está sendo? A palavra, não é eu que digo, o apóstolo Paulo está dizendo, está sendo infiel, porque a língua estranha que não edifica a igreja é um sinal de quê? De espiritualidade. É para o fiel? Não, porque o fiel ele conhece a palavra. É para o infiel. Agora, a profecia é um sinal para o infiel? Lógico que não, porque o infiel, quando você fala da palavra da verdade, o infiel não entende nada. Mas e o fiel? O fiel entende. Então o fiel, quando ele ouve uma palavra pura e verdadeira, fala assim, não, essa palavra é verdadeira. Essa palavra condiz com aquilo que Jesus vem ensinando, porque é fiel. Então é um sinal de que a pessoa ela tem o Espírito Santo, porque está falando a palavra da verdade, aquilo que condiz com o que Jesus vem ensinar, com o que Jesus veio fazer. Mas o infiel, irmãos, o infiel, ele se prende às bobageiras que tem no mundo aí, no sistema religioso. Então o infiel, ele quer bagunça. O infiel, ele quer ver mesmo o templo chacoalhar, mas não é pelo poder do Espírito Santo, é pelo sapateado, é pela bagunça, é pela gritaria. É por isso, irmãos. Então as pessoas se firmam muito nisso, elas se apegam muito nisso. Ela está na casa dela lá, está tudo lá sossegado, ela quer ir para um lugar bagunçado mesmo. Bagunçado. Ah, unção, é unção, né, irmãos? Cheio de unção. E na verdade não é isso. Na verdade, irmãos, a igreja, a reunião dos membros, né? A reunião dos membros de Cristo, onde o corpo se reúne, irmãos, é para se ouvir a palavra, é para se aprender de Jesus, é para poder seguir adiante, né, irmãos? Aí diz aqui, ó, versículo 24, ó. Mas se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, e de todos é julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Olha que coisa, irmãos. Né? De novo aqui, ó. Versículo 23 aqui, ó. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas estranhas e entrar um indouto ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Mas se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido e de todos é julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Aí, versículo 26, ó. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para o quê? Para edificação. Se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2, ou quando muito, 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E fale em 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. E ele vem aqui, né, irmãos? Versículo 31, ó. Porque todos podereis profetizar um depois de outro,
para que todos aprendam e todos sejam consolados. E aí uma coisa importante aqui, né, irmãos? O versículo 32, ó. E os espíritos dos profetas estão sujeitos a quem, irmãos? Então não tem esse negócio. Eu fui tomado pela unção. Eu fui tomado pela unção e eu não consigo me controlar. Quando a unção está sobre a minha vida, eu começo a falar em língua, eu não consigo parar. Isso é do que, irmãos? Se o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, está dizendo que o espírito do profeta está sujeito ao profeta, quem que está sujeitando esse cidadão aí, irmãos? Não é o diabo? Então a pessoa está servindo ao diabo, ela está recebendo influência do maligno, que tá, irmãos. E acha que está servindo a Deus muitas vezes. A pessoa que fica dando pirueta no meio da igreja, está edificando a quem? Então, eu fui tomada pela unção e saí dando pirueta. Irmãos, se o espírito do profeta está sujeito ao profeta, quando bater um desejo da pirueta na igreja, a irmã vai falar assim, meu Deus, o que é isso? Eu vou escandalizar os meus irmãos. Imagina eu fazer isso, não convém, não é? E não vai fazer. Aí se sai, né, irmãos? Se sai de qualquer jeito, aí, irmãos, aí o negócio vai que vai, né? 2 Coríntios, irmãos, capítulo 11. Segunda Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Diz assim, irmãos. Aqui o apóstolo Paulo dizendo, né, ó, tomara que me suportasses um pouco na minha loucura, suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós. Com zelo de quem, irmãos? De Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura para o marido, a saber, a Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito, que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão, vai acontecer o quê, irmãos? Sofrereis. E aí, ó, aí ele vem dizendo aqui no versículo 13, ó, versículo 13. Porque tais falsos apóstolos são o que, irmãos? Obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais serão conforme as suas obras. Então, existe ministros de Cristo, mas existe ministros de Satanás. E os ministros de Satanás, muitas vezes, irmãos, eles acham que são ministros de Cristo. Os ministros de Satanás, muitas vezes, eles não falam, eu sirvo a Satanás. Eles falam, irmãos, eu sirvo a Deus. Eu sirvo a Deus. Por quê? Está enganando-se a si mesmo. Está enganando-se a si mesmo. E aí, ó, se transfigura em ministros de justiça. Se transfigura em ministros de Cristo. Mas é ministro, muitas vezes, do capeta, irmãos. É do diabo. E faz o que faz e segue adiante. O fim deles será conforme as obras deles. A palavra fala que há um dia, né, irmãos, em que com justiça Deus julgará o mundo por meio do varão que o destinou. Nós sabemos que esse é Jesus. Então é com justiça o mundo vai ser julgado. E como que vai ser isso daí, irmãos? Com justiça o mundo vai ser julgado. Irmãos, todo aquele que ouve a palavra da verdade e crê, recebe o Espírito Santo. Esse Espírito Santo, ele é o selo que a pessoa precisa naquele dia. Quando Jesus vier, irmãos, a palavra fala que os anjos, eles vão separar dos bodes as ovelhas. O que quer dizer isso daí? Ele vai separar aqueles que têm o selo, vai separar os que não têm selo dos que têm selo. Então, o Espírito Santo é o nosso selo, nós temos que ter. Então, creu em Jesus, ouviu a palavra da verdade, creu em Jesus, recebe o Espírito Santo. Naquele dia, está salvo. Não tem o selo, não tem o Espírito Santo. Naquele dia, lago de fogo, né, irmãos? É com justiça. A salvação chegou, né? Cabe a cada ser humano, né, irmãos, atentar para aquilo que é verdadeiro. E cuidar, o apóstolo Paulo, ele deixa bem evidente aqui, né, irmãos, de que
a pessoa ela tem que cuidar do dom que ela recebeu. E para cuidar do dom que recebeu, irmãos, a primeira coisa, de onde está vindo esse dom? De onde está vindo isso daí? É que nem aquelas pessoas, irmãos, que está doente e ela quer a cura. Ela quer a cura. Mas a pessoa tem que pensar, de onde está vindo essa cura? Se for de Jesus, eu quero. Se não for de Jesus, eu não quero. No mundo é assim, irmãos? Não, no mundo a pessoa quer cura. Não importa de onde venha. As pessoas pedem, e tem muitos que se dizem cristãos, que pedem oração para todo mundo, irmãos. Ora por mim, ora por... Quer oração de todo mundo. Irmãos, o cristão não pode receber oração de todo mundo, porque eu não sei qual é a fé que a pessoa tem. Eu não sei qual é o Senhor que está sobre a vida dela. Como que eu vou receber uma oração dessa pessoa? Se a pessoa quiser orar por mim, sem a minha autorização, é direito de cada um, irmãos. A pessoa ela vai orar, pronto, acabou, o problema é dela. Agora, eu sair por aí pedindo oração para todo mundo, não importa de onde venha, irmãos, a pessoa consagra a minha vida aos demônios com o meu consentimento, com o meu pedido. E aí, como é que vai ser isso daí? Você tem um filho doente, aí chega uma pessoa lá, uma benzedeira lá, e quer fazer uma reza lá, quer benzer seu filho. E você deixa benzer seu filho, porque vai dar cura. O importante é ele ficar bom. O importante é ficar bom? Vai ser consagrado aos demônios ali, né, irmãos? Vai ser consagrado aos demônios. E da mesma forma, são os dons. São os dons. Nós temos que prestar atenção de onde estão vindo os dons. Se vir da parte de Jesus para a edificação da igreja, eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. Derrama mais e mais dons sobre a minha vida e me capacite para cuidar deles. Agora, se o dom não serve para a edificação da igreja, eu tenho que pensar, será que esse dom está vindo da parte de Deus? Será que está vindo? Eu tenho que ter o quê? Discernimento, irmãos. A palavra fala que nós temos que ser meninos. Meninos no quê, irmãos? Na malícia. Na malícia. Mas temos que ser adultos no entendimento. Nós temos que ter entendimento, irmãos. Nós temos que ser simples como as pombas, mas temos que ser prudentes como as serpentes. A palavra fala que nós temos que ser serpentes? Lógico que não, mas prudente. Assim como a serpente ela é prudente, nós também, como filhos de Deus, como cristãos que somos, nós temos que ser prudentes. Nós temos que analisar o mundo espiritual, irmãos. Analisar da onde está vindo as coisas. Da onde está vindo essa aflição? Da onde está vindo? Da parte do diabo. Como que eu estou lidando com essa aflição? Como que eu estou lidando? Eu estou dando espaço para o Espírito Santo operar na minha vida e através dessa aflição eu crescer? Ou eu estou dando brecha para o diabo operar na minha vida e através dessa aflição ele me matar? Como que está sendo isso daí, irmãos? É eu que tenho que discernir isso daí. Porque toda aflição é da parte do diabo. Todo problema é da parte do diabo. Todo laço, todo embaraço, todo pecado, tudo isso é da parte do diabo. Jesus não vai lançar tropeço na vida de ninguém. Jesus não vai lançar enfermidade na vida de ninguém. Mas a palavra fala que junto com a tentação, ele dá o escape para podermos suportar. Então nós temos que pensar, a aflição está vindo, a aflição, o diabo está lançando um embaraço na minha vida, ele está lançando um enrosco, ele está lançando um obstáculo ali pesado, ali vai ser difícil eu passar, mas eu estou dando liberdade para o Espírito Santo operar na minha vida, para ele me ajudar, ou eu estou fechando as portas para o Espírito Santo e abrindo brechas para o diabo minar a minha vida? Aí que é a questão, irmãos, é de cada um de nós. É isso que nós temos que entender a cada dia, para quê, irmãos? Para que crescermos. Para que a palavra, ela cumpra o propósito em nossas vidas, para que a comunhão do corpo de Cristo cumpra o propósito na minha vida, para que a profecia, os louvores, para que tudo que a gente faz pelo Espírito, né, irmãos, venha edificar. Amém, irmãos? Jesus abençoe grandemente os irmãos, grandemente derrame graça a cada dia, irmãos, em nome de Jesus.